Os moradores de Westfield estavam inquietos. A imponente mansão Breeze Knoll, que sempre transmitirá ares de elegância, agora parecia esconder algo sombrio. Por mais de um mês, nenhuma movimentação fora vista no interior da casa. Ainda assim, as luzes permaneciam acesas dia e noite, queimando sem descanso até começarem a falhar, mergulhando os cômodos em uma penumbra inquietante. Atendendo ao chamado dos vizinhos, policiais foram até o endereço para uma verificação de bem-estar. A entrada foi feita por uma janela destrancada. Assim que cruzaram o limiar, um arrepio os percorreu. O ar estava gelado, pesado, e um som estranho ecoava pelas paredes, uma música suave, mas de tom lúgubre, quase como um cântico fúnebre. Avançando pela mansão, os agentes chegaram ao salão de baile. Ali, diante deles, surgiu uma cena que ficaria marcada para sempre em suas memórias. No chão, lado a lado, repousavam 4 corpos dispostos em sacos de dormir. Ao removerem as cobertas, a tragédia se revelou: 3 adolescentes e uma mulher adulta, todos executados a queima-roupa. A investigação logo apontou os nomes. A mulher era Ellen List. Ao seu lado estavam seus filhos, Patricia, de 16 anos, John Jr., de 15, e Frederick, de apenas 13. O dono da casa, John List, um respeitável contador de 46 anos, não estava entre as vítimas. A busca continuou pelos andares superiores, até que, no 3º piso, o horror se repetiu. Ali jazia Alma, a mãe de John, de 84 anos, também morta a tiros. O que antes fora um lar imponente transformou-se em um cenário macabro. A equipe forense percebeu rastros de sangue que partiam da cozinha em direção ao salão de baile. Tudo indicava que as vítimas foram executadas no cômodo principal da casa e depois arrastadas, com precisão quase ritualística, para o salão, onde foram alinhadas e cobertas como se estivessem em repouso eterno. A mansão Breeze Knoll, tão admirada na vizinhança, agora era lembrada como palco de um crime brutal, e seu proprietário, John List, tornava-se o principal suspeito de uma chacina que parecia cuidadosamente planejada. A cena do crime tinha uma exceção curiosa. Enquanto 4 corpos repousavam lado a lado no salão de baile, o da mãe de John List foi encontrado no corredor, 2 andares acima. Aquilo deixava uma dúvida inevitável: estaria John entre as vítimas, ou seria ele o assassino? A resposta veio logo, de forma sombria. Em meio aos pertences da casa, os detetives encontraram uma carta endereçada ao pastor da igreja luterana local. Não era apenas um bilhete. O documento era uma confissão detalhada, datada de 9 de novembro de 1971. Ali, John List revelava o motivo do massacre e deixava claro: ele estava vivo e foragido. A polícia percebeu, horrorizada, que o homem tinha pelo menos um mês de vantagem. 2 dias após a descoberta dos corpos, uma nova pista surgiu. O carro de John foi localizado abandonado no aeroporto Kennedy, em Nova York. O ticket de estacionamento marcava o dia 10 de novembro, mas nenhum registro de voo constava em seu nome. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. A partir daquele momento, um mandado de prisão nacional foi expedido. O FBI colocou todos os seus escritórios em alerta. John List era agora um dos homens mais procurados dos Estados Unidos. Enquanto isso, em Westfield, a polícia tentava reconstruir o quebra-cabeça que culminou na aniquilação de toda uma família. Vizinhos relataram que John era um homem reservado, quase invisível, alguém que não criava laços nem amizades. Recluso, distante, e com um silêncio que agora parecia esconder algo terrível. Logo descobriram que, antes do crime, List havia avisado à escola que seus filhos ficariam ausentes por algumas semanas, pois ele e a esposa cuidariam de um parente doente. A justificativa parecia convincente, mas não para todos. O professor de teatro de Patrícia estranhou a ausência da jovem, que tinha um papel importante em uma peça escolar. Ele garantiu à polícia que, se fosse impedida de participar, ela certamente teria contado. Conforme as investigações avançavam, o retrato de John List ficava mais claro e mais perturbador. Ele havia perdido o emprego no banco e as dívidas estavam se acumulando. Curiosamente, em vez de procurar outro trabalho, ele manteve a rotina de sempre. Todas as manhãs, vestia terno e gravata, saía de casa como se fosse ao escritório, mas passava o dia inteiro sentado em uma estação de trem, folheando o jornal. Por trás da fachada de um homem metódico e religioso, revelava-se alguém que, silenciosamente, arquitetava o colapso de sua própria família. Em 1965,
John List parecia estar realizando um sonho. Ele comprou a mansão Breeze Knoll por $50.000, o equivalente a centenas de milhares de dólares nos dias de hoje. Mas aquele símbolo de status escondia uma armadilha silenciosa. List era o único provedor da família, e sustentar uma casa de 19 cômodos poderia se transformar em um fardo insuportável. As investigações mais tarde revelariam que ele já havia feito uma segunda hipoteca. Desesperado, desviava dinheiro das contas da própria mãe para sobreviver ao período de desemprego. A vida aparentemente perfeita começava a ruir. Não era apenas a situação financeira que desmoronava. O casamento com Ellen se desgastava, marcado por tensões crescentes. Ao mesmo tempo, sua filha Patrícia despertava uma nova preocupação. A jovem havia encontrado paixão no teatro escolar, sonhando com o mundo artístico. Para John, um homem rígido e devoto, esse caminho significava risco. Temia que ela abandonasse a fé e se perdesse. Um detalhe inquietante chama a atenção até hoje. Durante um jantar, Liz teria perguntado à família o que prefeririam após a morte, enterro ou cremação. Mais tarde, a professora de Patrícia contaria que a menina lhe mencionou essa conversa. Na época, o comentário soou como um devaneio adolescente, mas, após o desaparecimento da garota, o peso daquela frase tornou-se perturbador. Enquanto peritos reviravam a mansão, a carta de confissão escrita por John guiava suas descobertas. Ele relatava que as armas usadas estavam guardadas em sua mesa. E lá estavam, uma pistola semiautomática de 9mm e um revólver Colt calibre .22. As autópsias confirmaram o horror. Todas as vítimas foram executadas com tiros a queima-roupa, a maioria na parte de trás da cabeça. Apenas John Jr., o filho de 15 anos, sofreu vários disparos, como se tivesse tentado resistir até o último instante. A mansão, outrora um símbolo de triunfo, agora era palco de um massacre calculado e frio, revelando o colapso de um homem que, por trás da fachada de respeitabilidade, escondia segredos inquietantes. Os detetives folhearam a carta com dedos cautelosos, tentando encaixar cada linha nas peças sombrias do crime que haviam encontrado. A mensagem, escrita com uma calma cortante, foi o primeiro vislumbre direto da mente de John List, uma tentativa de explicar o inexplicável sem traço de emoção. Na carta, dirigida ao pastor da igreja local, List não pediu perdão com teatralidade, ofereceu justificativas. Ele começou pelo básico: o trabalho havia acabado. O salário que sustentava a casa simplesmente secou, e as dívidas apertavam. Admitiu que a família podia, talvez, ter caído na falência, talvez até contado com assistência social, mas, para ele, essa alternativa carregava um peso moral e prático que parecia intolerável. List não falou apenas de números. Descreveu o que, em sua visão, a bancarrota significaria para as crianças: um lar diferente, um ambiente degradado, humilhação pública. A ideia de ver seus filhos crescendo sob a sombra da assistência social, disse ele, seria um dano maior do que qualquer sacrifício financeiro. Era essa imagem, não só a perda de status, mas a perda da ordem que ele prezava, que o aterrorizava. Logo, veio um motivo mais íntimo e mais inquietante. Patrícia, sua filha, estava apaixonada pelo teatro escolar. Para List, aquilo não era apenas um hobby, era uma ameaça espiritual. Temia que a atuação a afastasse da fé que ele julgava crucial. A mãe, Ellen, por sua vez, já não frequentava a igreja. List contou que esperava que ela mudasse de atitude, mas quando soube que uma visita de um ancião da congregação havia provocado uma reação hostil dela, percebeu que essa esperança se desfez. No papel, esses fatores se somavam até formar, aos olhos dele, uma única conclusão, uma solução radical. List escreveu que, se as condições continuassem, o suposto dano à fé e ao bem-estar das crianças seria inevitável. Então alegou que seu ato foi, de algum modo, um alívio, uma passagem para um suposto lugar melhor. Nas suas palavras frias, confirmou acreditar que todos eles foram para o céu agora. A carta também cuidou dos detalhes práticos, como se dissesse a Deus, ao mesmo tempo, deixasse instruções. Ele mencionou preferências finais. Ellen e as crianças, segundo ele, haviam escolhido a cremação, e implorou para que os custos fossem mantidos baixos. Para a mãe, Alma, havia um lote reservado no cemitério da igreja em Frankenmuth. List listou nomes e endereços de parentes a serem avisados e pediu ao pastor que cuidasse das cartas que deixou após o ato macabro. Ler aquelas linhas causava um desconforto estranho. A combinação de religiosidade,
cálculo frio e preocupação com aparências financeiras criavam um retrato de um homem meticuloso, mas perturbado. Não era apenas a razão oferecida que assustava os investigadores, era a naturalidade com que ele organizava o fim, como se tratasse de um plano administrativo. Quando guardaram a carta nas evidências, os detetives entenderam algo fundamental. Aquilo não era apenas um documento, era uma chave. Mas a chave abria perguntas que continuavam a ecoar na mansão vazia. Perguntas sobre onde termina a devoção e começa o delírio, e sobre como um homem comum pode transformar medo e orgulho em destruição. A carta de John List parecia um manual meticulosamente escrito para justificar o injustificável. Entre explicações e instruções frias, ele revelava um detalhe perturbador. Havia planejado tudo para o dia de Todos os Santos, acreditando que essa data seria apropriada para enviar sua família ao céu. Nas linhas seguintes, deixava orientações quase burocráticas. Queria que seus livros fossem doados à escola ou à igreja. Pedia para ser retirado do hall da congregação e mencionava parentes a serem contatados. Admitia, sem rodeios, que tinha escolhido atirar em cada membro da família pelas costas. Para ele, essa era a forma mais misericordiosa, para que nenhum deles tivesse tempo de compreender o que estava acontecendo. Ele descreveu ainda o sofrimento de John Jr., o filho mais velho, dizendo que ele lutou mais do que os outros, exigindo múltiplos disparos. As palavras de List não carregavam remorso verdadeiro, apenas uma estranha tentativa de justificar cada passo com fé e lógica distorcidas. No fim, pediu apenas orações e concluiu com uma observação prática e macabra. Sua mãe, Alma, estava morta no sótão, pesada demais para ser movida. A carta, entregue à polícia, se tornou a peça central para montar a linha do tempo do massacre. Segundo os investigadores, os crimes começaram logo após as crianças saírem para a escola. A primeira vítima foi Ellen, a esposa, morta com um tiro na cabeça na cozinha. Em seguida, ele subiu ao terceiro andar e executou sua mãe, Alma. Com a calma de quem cumpre uma lista de tarefas, John foi ao banco encerrar suas contas e as da mãe, passou nos correios para suspender a correspondência e enviou cartas à escola, justificando a ausência das crianças pelas próximas semanas. Só depois voltou para casa, almoçou de forma fria, mórbida e tranquilamente e esperou o retorno dos filhos. Patrícia foi a primeira. Assim que entrou pela cozinha, ele a atingiu na nuca e arrastou o corpo até o salão de baile, onde o depositou sobre um saco de dormir. Frederick teve o mesmo destino pouco tempo depois. Já com John Jr., o filho mais velho, List adotou outro método. Foi até a escola assistir ao jogo de futebol do garoto, como se fosse um pai qualquer. Observou-o se divertir em campo e, ao final da partida, levou-o para casa. Assim que entraram pela porta, List atirou em sua nuca. Mas desta vez, o plano não saiu como esperado. John Jr. resistiu, lutou pela vida, e acabou sendo alvejado 10 vezes. No fim do dia, a cena era de horror absoluto. Ellen, Patrícia, Frederick e John Jr. estavam dispostos lado a lado no salão de baile. Alma, a matriarca, jazia no sótão. E John List, com a frieza que sempre o marcou, preparou seu jantar tranquilamente. Mais tarde, em sua confissão, ele comparou a experiência ao tempo que serviu na Segunda Guerra Mundial: compartimentar, desligar a mente, seguir em frente. Para a polícia, essa era a conclusão mais assustadora de todas: a capacidade de um homem transformar a destruição da própria família em uma simples missão cumprida. Na mente de John List, os assassinatos cometidos dentro de sua própria casa não eram muito diferentes dos dias em que, durante a guerra, matava inimigos no campo de batalha e depois voltava para jantar com a tropa. Para ele, era apenas mais uma missão cumprida. Após exterminar toda a família, arrumou-se com calma, subiu para o quarto e de forma assustadora dormiu como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, tomou medidas para manter a farsa. Baixou o termostato para 50 graus, tentando retardar a decomposição dos corpos. Acendeu todas as luzes da mansão e ligou o rádio em uma estação de música clássica, criando a ilusão de que ainda havia vida dentro da casa. Depois, pegou o carro, dirigiu até o aeroporto Kennedy, em Nova York, e desapareceu. John List deixava de existir, e em seu lugar surgia uma nova covarde identidade, Robert Clark. Longe de Westfield, ele começou discretamente, aceitando um trabalho simples como cozinheiro em um restaurante. Mas, com o tempo e a ausência da polícia, List retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. Voltou a atuar como contador,
Casou-se novamente com uma colega de igreja chamada Dolores Miller e mergulhou em sua nova rotina. Em suas próprias palavras, confessaria anos depois que raramente sentia culpa. Apenas se forçava a pensar cada vez menos na família que havia destruído. Enquanto isso, em Westfield, o tempo passava. 3 anos, 5, 10, e a cada aniversário do massacre a polícia tentava reacender a memória da comunidade. A imprensa foi usada diversas vezes para buscar pistas, mas nada levava a lugar algum. Dicas chegavam, mas nenhuma era útil. O caso esfriava cada vez mais, e muitos acreditavam que John List já estivesse morto. Mas ele estava muito vivo. Instalado na Virgínia Ocidental, trabalhava em um escritório de contabilidade, vivia tranquilamente com sua nova esposa e, ironicamente, era fã de um programa de TV que se tornaria crucial em sua captura, Os Mais Procurados da América. Em 1988, o programa estreou, apresentado por John Walsh, um homem marcado pela tragédia, o assassinato brutal de seu filho, Adam, pelas mãos do serial killer Otis Toole. Mas, os produtores recusaram o caso de List, acreditando que, passados 17 anos, ele já não teria relevância e provavelmente estaria morto. Mas a insistência da polícia de Westfield deu resultado. Em abril de 1989, o programa finalmente aceitou exibir a história de John List. Para reforçar o impacto, contrataram um artista forense especializado, que criou um busto mostrando como List poderia aparecer após quase 2 décadas foragido. No dia 21 de maio de 1989, John List se tornaria o destaque principal dos Mais Procurados da América. E, dessa vez, o mundo inteiro veria o rosto remodelado do homem que acreditava ter enganado a todos para sempre. John List assistiu à transmissão do programa e ficou surpreso com a precisão do busto forense que mostrava como ele poderia estar anos depois. Cada detalhe, até mesmo os óculos, estava correto. Ele comentou espantado que não fazia ideia de que a polícia possuía tecnologia tão avançada. A repercussão foi imediata. Mais de 200 dicas chegaram às autoridades naquela noite, mas uma se destacou. Em Denver, Wanda Flannery e sua filha Eva Michelle assistiam ao programa. Eva percebeu cada detalhe. John List, quando contador, luterano, bem constituído, com uma cicatriz atrás da orelha. Mas o que a convenceu de vez foram os óculos. Ela sabia, Bob Clark era, na verdade, um assassino cruel. Wanda entrou em contato com o FBI e informou que List havia se mudado recentemente para Richmond, Virgínia Ocidental, usando o nome de Bob Clark. O FBI iniciou uma investigação discreta e finalmente localizou List em seu trabalho. Quando questionado, ele confirmou ser Bob Clark, mas negou ser John List. Entretanto, as autoridades tinham provas incontestáveis, impressões digitais de um pedido de porte de arma feito pouco antes dos assassinatos. Apesar de sua negação, não havia dúvidas de que List e Clark eram a mesma pessoa. Durante o julgamento, os detalhes do massacre se tornaram claros. Os promotores reconstruíram a vida de List, a perda do emprego, dívidas crescentes, a aparente decadência moral da família. Na mente distorcida do assassino, matar todos era a forma de salvar suas almas, garantindo que fossem para o céu antes que se perdessem. Ele acreditava que, de alguma forma, mesmo que egoísta, Deus o perdoaria e reuniria a família no além. Por trás dessa fachada de devoção religiosa, porém, havia ressentimentos pessoais e frustrações profundas. Ele nutria amargura contra a primeira esposa, que havia mentido sobre estar grávida, e contra os filhos, que não seguiam seus princípios cristãos. Esses fatores, somados à obsessão pelo controle e pelo sucesso financeiro, o levaram a acreditar que a única solução era eliminar a própria família. Mesmo após fugir e reconstruir a vida sob identidade falsa, List manteve mentiras com sua nova esposa, Dolores Miller. Ele disse que a primeira esposa havia morrido de câncer e que não tinha filhos. Dolores, confiante na inocência do marido, acreditou na história por anos, até a chocante revelação final. O júri, contudo, não teve dúvidas. John List foi condenado por 5 acusações de homicídio em primeiro grau e recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um homem que passou anos fingindo ser outra pessoa finalmente enfrentou a justiça, e a história de terror em Breeze Knoll se tornou eterna. O que levou John List a exterminar toda a sua família parecia, à primeira vista, uma mistura de orgulho ferido e medo do fracasso. Ele não suportava a ideia de recorrer à assistência social, algo que, para ele, seria a ruína e humilhação definitiva. Mas, no fundo,
Tudo se resumia a dinheiro, ganância e poder. As dívidas se acumulavam como uma montanha prestes a desabar, em grande parte por causa da manutenção cara da imponente mansão Breeze Knoll. O mais irônico de tudo é que John nunca soube que o salão de baile daquela casa escondia um verdadeiro tesouro, uma clarabóia de vidro Tiffany, avaliada em mais de $100.000 na época. Um valor que seria mais do que suficiente para pagar todas as suas dívidas e evitar a tragédia. Mas nada disso importava mais. John já havia tomado sua estúpida decisão. Em seu coração, o crime já estava consumado, e não havia volta. 2 anos depois do massacre, o destino da mansão seguiu o mesmo caminho da família que abrigara. Breeze Knoll foi destruída por um incêndio, apagando fisicamente o cenário do crime, mas não o horror que ele representava. Em pesquisas posteriores, foi encontrado um vídeo de John List, já preso, recontando sua versão dos fatos. O que mais impressiona não é a brutalidade da narrativa, mas o tom com que ele fala. Sem raiva, sem pesar, sem culpa. Apenas um homem vazio, sem compaixão, como se estivesse descrevendo algo banal. Outro detalhe curioso surgiu ao revisitar a história da filha Patrícia. O professor de teatro dela, Edwin Iliano, o mesmo que levantou suspeitas ao alertar a polícia sobre sua ausência na escola, anos mais tarde escreveu, dirigiu e estrelou um filme amador chamado Patricia Lee's Story, em 1991. A obra, de gosto duvidoso e atuações desastrosas, insinuava que Patrícia teria pressentido a tragédia e até tentado seduzi-lo para escapar da tirania do pai. No enredo, Iliano chega a se colocar como alguém que encontrou os corpos, mas esperou dias para avisar a polícia. O resultado foi um filme incômodo, perturbador e polêmico, lançado logo após a prisão de John List. Não se sabe se Iliano buscava apenas notoriedade em cima de um crime famoso ou se estava alimentando fantasias sombrias. Ele morreu em 2009, deixando para trás essa produção estranha e questionável. Quanto a John List, seu fim veio no anonimato gelado das grades. Em 2008, morreu na prisão, aos 82 anos, vítima de pneumonia. Com ele, desapareceu para sempre a figura monstruosa que assombrou Westfield por décadas. O bicho-papão daquela cidade finalmente estava morto, deixando apenas a lembrança das vítimas inocentes, marcadas pela loucura de um homem sem compaixão ou remorso.